padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Vivamos a alegria esperançosa deste nosso encontro para juntos escutarmos esta palavra santa de nosso Deus, inspirados pela presença bonita da amada Mãe Maria, que nos congrega, chamando-nos a essa experiência bonita e fundamental para a vida de todos nós. A escuta diária e constante da palavra de Deus, cuja interpelação vai modulando o nosso coração e nos colocando em sintonia com o coração de Deus. Estamos vivendo a Semana das Dores. Gostaria de compartilhar a importância desta Semana das Dores, preparando-nos para a Semana Maior, a Semana Santa, a grande experiência de retiro espiritual para todas as nossas comunidades, voltando também de modo muito especial o nosso olhar para a amada Mãe Maria, a Mãe das Dores, Mãe da Piedade, e meditar com fé e esperança as suas 7 dores. Vale a pena. São referências bíblicas, evangélicas, mostrando o caminho que a Mãe de Deus e nossa percorre, ajudando-nos a qualificar a nossa condição humana, exatamente pela envergadura da sua fé, a fé que nós precisamos ter e experimentar para estarmos sempre no caminho, mesmo e apesar de sofrimentos, de lutas, de dificuldades, de obstáculos e até de oposições. Vamos meditar as 7 dores de Maria nesta semana, para que nós possamos assim, por esta espiritualidade, modular o nosso coração com o coração de Cristo, que nos convida a percorrer com Ele o caminho. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão, no entanto procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: o nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me, a mim que vos falei a verdade que ouvi de Deus. E isto Abraão não o fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: nós não nascemos do adultério, temos um só pai, Deus. Respondeu-lhes Jesus: se Deus fosse vosso pai, vós certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Amado e amada de Deus, eis aqui um confronto fundamental e importante para a vida de todos nós. Na verdade, o ponto de partida é o conceito que nós temos de Deus. Um conceito que precisa ser certamente muito ajustado, porque muitas vezes temos um conceito de Deus à moda do que queremos, do que almejamos, e não na perspectiva importante de fazer a sua vontade. Quando Jesus diz, contestando aos seus conterrâneos religiosos, que o Pai deles não é o mesmo Pai de Cristo, é para nos advertir que nós precisamos, na condição de discípulos, ter a Ele, o Pai,
de Cristo como Pai de todos nós. Para isso, é preciso obedecer à sua vontade, procurá-la de todo o coração, mesmo quando isso se tornar para nós um enorme desafio existencial. E é verdade, a vontade de Deus nos desafia, não simplesmente quando muitas vezes está na contramão do que queremos, mas quando o que queremos é Deus alargando o nosso horizonte, pedindo de cada um de nós mais oferta, mais comprometimento. É por isso que Cristo faz esta importante advertência. Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não há libertação sem escuta da verdade. E só a verdade nos liberta. E a verdade é escutada na medida em que escutamos a palavra de Deus. Não é uma simples escuta de uma proclamação, que é fundamental na experiência da fé e neste discipulado de cada um de nós. Trata-se de escutar a palavra, deixando-se por ela interpelar e ser encharcado. É assim que Deus se torna o nosso Pai. Por isso, quando Jesus contesta os seus interlocutores, dizendo: se Deus fosse vosso Pai, vós certamente me amaríeis, porque de Deus eu saí e vim, não vim por mim, mas por Ele que me enviou, é exatamente para dizer, é fundamental a escuta para que nós possamos de verdade encontrar o caminho para o Pai. Santo Agostinho compartilha conosco o que compartilho com o seu coração. Ele diz: Deus não poderia conceder dom maior aos homens do que dar-lhes como cabeça a sua palavra, pela qual criou todas as coisas e a ela uni-los como membros, para que o Filho de Deus fosse também Filho do homem, um só Deus com o Pai, um só homem com os homens. É disso que Cristo está falando aos seus interlocutores nesta passagem do Evangelho. Quando dirigimos a Deus nossas súplicas, não separemos dele o Filho, e quando o corpo do Filho orar, não separe de si sua cabeça. Desse modo, o único Salvador de seu corpo, nosso Senhor Jesus Cristo, diz Santo Agostinho, é o mesmo que ora por nós, ora em nós e recebe a nossa oração. Ele ora por nós como nosso sacerdote, ora em nós como nossa cabeça e recebe a nossa oração como nosso Deus. Assim, pois, um convite fundamental neste caminho que estamos percorrendo. Reconheçamos nele, Cristo, a nossa voz e em nós a sua voz. E quando se disser sobre o Senhor Jesus, sobretudo nos profetas, algo referente àquela humilhação aparentemente indigna de Deus, não hesitemos em lhe atribuir, já que ele não hesitou em fazer-se um de nós. É a ele, irmão e irmã, que toda a criação serve, porque todo o universo é obra de suas mãos. Hesitamos então em atribuir-lhe tais palavras porque nosso pensamento reluta em passar da contemplação de sua divindade à sua humilhação como se fosse uma injúria reconhecer como homem aquele a quem orávamos como a Deus. Por isso nosso pensamento fica muitas vezes perplexo, diz Santo Agostinho, e esforça-se por alterar o sentido das palavras. Nossa oração, pois, se dirige a Ele, por Ele e nele. Oramos juntamente com Ele e Ele ora juntamente conosco. Nossa fé é uma experiência de profunda intimidade, uma intimidade que modifica o nosso coração e nos dá qualidade no nosso jeito de ser. Vamos pedir a graça desta compreensão e, sobretudo, de orarmos sem cessar, avançando nesta intimidade, porque é aí a fonte da nossa força. Peçamos essa graça. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção,
implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado e amada de Deus, com a alegria da ermida da padroeira do estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, Mãe de Misericórdia, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira